Olá, gente, boa tarde. Como estão todos? Chegando aqui então para esse momento muito especial, muito esperado por mim e por outras pessoas também, né? Afinal, não é sempre que a gente tem oportunidade de conversar assim tão próximo com a Adriana Falcão. Oi, Adriana, já tô te vendo chegar, já tô te chamando. Sejam muito bem-vindos hoje, que eu recebo a todos com muito carinho, muito amor. E se tratando de Adriana, oi Adriana, Tudo bom? olá, que satisfação grande te ver aqui. Estou muito emocionada de te ter aqui nesse espaço, tu não tem noção. Ah, Gente, muita coisa a ser dita e quero te ouvir. Esse momento é de deleite, assim, para todos nós poder estar aqui, te escutar, conversar contigo. Então, assim, um grande prazer. Tô vendo que o pessoal tá chegando, esses minutinhos antes, sempre a gente vai dando um espacinho para todo mundo chegar, e no meu caso também, como eu vinha dizendo, preparar o coração para esse momento, né? Que eu até chamei carinhosamente esse espaço do coração da pesquisa, né? Que faz parte assim desse momento das vozes que me habitam, né? E tu, de certa forma, com Luna é uma voz muito importante, muito significativa para mim. Um grande prazer te ter aqui. A todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Como o tempo é curto, eu vou já dar início, porque uma hora passa voando e a gente precisa te aproveitar muito aqui nesse espaço. Então, assim, Adriana, quero agradecer a ti, a todos que estão aqui, quem divulgou também, quem se interessou para estar aqui nesse momento ao vivo. Vai ficar tudo disponível depois, mas a gente poder estar aqui juntos, né? E somando as nossas vozes é tão aconchegante, é tão gostoso a gente poder estar aqui todo mundo junto, né? Reunido nesse momento, nesse grande encontro, sim, né? sim. Então, já vou te dar toda, toda a palavra, mas só para situar um pouquinho quem está chegando nesse momento, né, que eu acho que é importante. Primeiro, agradecer a tua gentileza, Adriana, por sempre todos os contatos comigo, né, e abertura para conversar, para dialogar, feedbacks inusitados, sustos que me renderam sustos muito grandes, assim, uma surpresa muito positiva sempre, as nossas conversas todas, né? E agora esse momento é de muita emoção para mim, de verdade, assim, muito mesmo. Para mim também. E quando eu te conheci, uma moça está fazendo uma tese sobre o meu livro. E eu achava aquilo tão grande, tão lindo. Eu dizia, mas eu não mereço tanto. E aí, cada vez, quando eu li a tua tese, caramba, mexeu tanto comigo, é tão bonito o trabalho de estudar, de ensinar, enfim, de pesquisar. Eu sou muito fã disso, assim, que vivo só em meio à ficção, sabe, assim, e, e depois durante a live a gente vai falando, mas assim, teoria, em alguma, mais teoria, né? Seja em literatura, ou em cinema, ou nas coisas que eu faço. Mas eu casei muito cedo, eu casei com 17 anos, matemática. E aí a gente teve uma filha, e eu fui eu li muito, eu assisti muito filme, eu fiz muita. Mas depois que eu tive filha, eu tenho filha, né? Foi uma atrás da outra e eu comecei a não ter tempo, sabe assim, a não ter atitude, enfim, adulta para estudar. E eu errei completamente no curso que eu fiz. Eu sou arquiteta. Eu escolhi arquitetura, eu sou péssima. Dá vontade de chorar qualquer coisa que eu desenho. Imagina. Então, assim,
se você me perguntar alguma coisa sobre o barroco no urbanismo da Espanha, eu saberei dizer, porque eu tive que estudar aquilo. Estudei aquilo. Que bom que eu estudei aquilo também, teve tanta coisa legal. De compensação, por conta de eu fazer o curso errado e ter casado cedo, e aí ter emendado um casamento no outro, muitas filhas e não sei o quê, eu sinto falta desse tempo, esse tempo que você tem, sabe, que você teve de estudar, de se aprofundar em algum. Eu só ouvi falar em Bakhtin depois que eu conheci a tua tese. E ontem eu estava aqui falando para minha filha e para o meu genro, que estão 40 comigo, minha netinha, e aí eu estava dizendo, eu vou estudar mais, eu vou ler mais, porque eu sou ruim, eu não entendo muito. E aí teve uma hora que eu falei assim, e aí eu tenho que saber tudo. E aí, a minha Bakhtin tua, o, o quanto eu sou grata e o quanto eu admiro e me orgulho, que legal você alguém que estudou isso, assim, eu não sou essa pessoa. Então vai ser muito legal você trazendo eu trazendo a vida, né? Eu estou ficando cada vez mais velha e cada vez mais é legal ouvir e estar aberto para ouvir os outros, para a gente não ficar assim na caixinha só, né? Com certeza, Adriana, e isso está falando essa capacidade de escuta é uma das grandes potencialidades do teu discurso, e não só como autora, para mim, né, como eu te conheço, né, nessa posição, principalmente através do Luna, mas como pessoa, né, e eu preciso reafirmar, assim, a extrema gentileza, né, a tua humanidade, porque se a gente fala também de lugar de fala, né, tu com todo, né, com tudo que tu representa, os teus trabalhos, as tuas produções, às vezes pode parecer piegas da minha parte, mas gente, vocês vão me desculpar, eu tô diante de uma pessoa que eu admiro extremamente, e eu digo em termos do trabalho, que é como eu te conheço, mas tive pequenas porções da pessoa e que permitem a gente ver quando essa sensibilidade ela se dá, ela se manifesta. E tu sempre foi extremamente sensível. O fato de estar aqui hoje, né, é uma prova também disso, né? Não, Quando que a gente tem oportunidade, né, de estar conversando assim com o nosso objeto de desejo, né? ah, Então é uma satisfação muito grande, muito mesmo. oh, E tudo isso que tu vem falando, né? Também essa impressão tua do Bakhtin, de não conhecer Bakhtin, e ao mesmo tempo como se dá, para mim já é bakhtiniana na prática, né? Tu já é PhD em Bakhtin sem saber disso, ah, né? Então é interessante como se dá esse processo. Eu acho que o nosso diálogo vai ser muito interessante justamente por isso, né? Como conversar com a autora criadora, como o Bakhtin fala, né? Que ele vai dizer que é como se fosse uma personagem de si, né? Bakhtin fala como se fosse uma outra pessoa, né? sim, E que é uma posição valorativa ali no que está acontecendo, né? Na trama, sim. né? E não é propriamente a pessoa, não é a Adriana Falcão pessoa que está ali, é uma outra coisa, né? Não. Mas talvez seja engraçado, Marice, não sei, uma proposta. Começar eu falando do que me moveu a escrever esse livro, Luna Clara e Apolo 11, que você fez Uhum. tão bonito, assim, porque eu acho que talvez situe, assim, o quanto, se tem algo de Bakhtin nesse livro, eu não sabia, eu recebi, os anjos me trouxeram, porque para mim, esse livro, eu acho que situa bastante a gente, a minha pessoa e a sua. Você é uma estudiosa e eu, enfim. É, eu
eu tinha escrito 2 livros quando eu escrevi. Meu Deus do céu, eu vou falar aqui. É, eu tinha escrito 2 livros e os 2 livros eles viraram livros por acaso. Eu escrevi um texto chamado A Máquina, que era para virar uma peça. E aquele texto, para mim, era um guia do, de uma história, né? Eu nunca tinha escrito profissionalmente, eu não era escritora, né? E aí, quando o texto ficou pronto, aí o João começou a adaptar para teatro, mas o texto em si, as pessoas começaram a dizer, isso é um livro, isso é um livro, isso é um livro. E aí mostraram para minha linda agente, Lúcia Riff, para Isa Pessoa, da Objetiva, na época, para algumas editoras, e esse livro foi publicado. E aí eu fui dormir uma pessoa e acordei uma escritora, sendo que eu jamais tinha pensado nisso, eu jamais tinha calculado, ou tinha tinha pensado em ser uma escritora. E eu disse, gente, agora eu tenho um livro, eu sou uma escritora, eu fiquei muito assustada. E eu não era tão nova. E aí, em seguida, eu escrevia crônicas para Veja Rio. E a crônica é um exercício muito, muito difícil, porque ele é semanal, né? Você tem que estar, né? E ainda bem que eu estava mais jovem, eu estava, as coisas estavam saindo. E aí eu escrevi uma crônica chamada Mania de Explicação, que era sobre uma menina por e-mail para Veja. Eu pensei, gente, que doidice. Isso não é uma isso é uma coisa que tem viu? Não é uma crônica. Eu fiquei mesmo apavorada. Essas pessoas vão me xingar, vão escrever cartas. Essa mulher está escrevendo uns textos. Enfim, e aí a revista saiu no domingo. E na segunda-feira, um editor chamado Pascoal Soto, que eu amo, que editou vários livros meus, inclusive Luna Clara e Paulo XI. Foi quando eu conheci o Pascoal me ligou e se apresentou e disse: Vocês, a sua crônica que saiu ontem na Veja Rio, eu queria transformar num livro infantil. Posso? E aí eu disse: Claro. E aí, pela segunda vez, eu fui escritora sem planejar. Outro livro. E aí eu parei e disse: Na minha vida, será que é. Enfim, eu adoro literatura, eu adoro literatura, eu adoro letra de música, eu adoro tudo que é com palavra, poesia. E aí eu fiquei com aquilo, mas assim, mas também eu dizia que não, eu não sei escrever um livro, esses 2 foi por acaso. É, vão entender que eu não sei escrever, se eu resolver escrever. Até que uma coisa me chamou para escrever o Luna Clara e Paulo XI. E aí você que fala de uma maneira tão com tanta propriedade do que você estudou, do seu estudo, né? Aí eu vou te dizer uma coisa absolutamente cotidiana e da vida. Na época, a minha filha do meio, a Alice, estava com 12 e estava apaixonada por Harry Potter. E era uma loucura, porque a Clarice lia e relia aquele Harry Potter e ela sabia decorado. Realmente era impressionante. Você abria uma página qualquer, começava uma frase, ela terminava a frase, de tanto que ela lia e relia aquilo. E aí eu pensei assim, eu disse, eita, será que não dava para ter um livro infanto-juvenil, né? Um livro adolescente, um livro para jovens, com a grossura do Harry Potter, com a quantidade de coisas e ele ser lido, porque a nossa literatura infantil é muito rica, né? A literatura infantil brasileira. Quando começa a infanto-juvenil já tem menos pessoas. Tem algumas pessoas muito legais, muitas muito legais, mas na época tinha menos. Eu pensei, eu disse, eita, eu vou escrever um livro brasileiro, né? Minhas filhas, né? No caso, a Alice, foi quem trouxe essa inspiração, é dedicado a ela. E aí eu adoro realismo mágico. Eu sou apaixonada por realismo mágico.
E por toda essa literatura sul-americana, sabe? Eu gosto muito. Eu gosto de como... E aí eu resolvi que esse livro, o Harry Potter é fantástico. É a história de um bruxinho, um bruxo, mas, enfim. No caso, o realismo mágico é diferente do fantástico. E eu estudei isso para fazer Luna Clara. E eu resolvi fazer um realismo mágico para jovens, crianças, né, jovens, enfim. E foi assim que saiu. E foi com do que estar aqui hoje falando disso com um. E aí eu consegui, demorou. Eu acho que o Luna Clara foi o primeiro livro que eu escrevi para ser livro. E foi o livro que. Mentira, eu estou escrevendo um livro que eu estou escrevendo há 4 anos. Mas chegando esse agora, o Luna Clara, eu demorei muito para escrever. Foi um ano. E teve uma hora que eu cheguei no meio do livro, história, na hora que Luna Clara e Apolo 11 se encontram ali no meio do mundo, eu não sabia continuar. E aí eu parei. Eu disse, não sei mais fazer isso. E aí ficar no meio do livro se encontram Luna Clara e Apolo 11 e no meio do mundo onde tem a casa de uma velha e um lugar onde todo mundo perde alguma coisa e eu não conseguia. E aí um dia eu fui andar no calçadão e aí pensando, aí eu disse assim, eita, e se não for uma velha? Se forem duas velhas que tem naquela casa? Aí eu disse, e se forem muitas velhas? Aí eu disse, e se essas muitas velhas forem as coincidências do destino? E ao ter essa ideia, que eu acho que ela é fundamental para a lógica, né? A brincadeira, livro, assim, do destino, que são as donas, que são um pouco Deus, que são roteiristas da vida, né? E aí eu retomei do começo com esse farol lá na frente, assim. Tudo que acontece nesse mundo fantástico, nesse mundo mágico que eu criei, é obra das coincidências do destino. E aí eu consegui continuar. Mas eu quase desisti no meio. Eu fiquei parada uns meses, assim. Que travou. Nunca mais isso aconteceu comigo, Marice. Aconteceu no Luna Clara, neste ponto do livro. Uhum. Bom, e aí quando o livro saiu, foi muito lindo. Eu tenho muito afeto por esse livro. A orelha que o Geraldo escreveu para mim, para esse livro. Exato. Eu amo o Geraldo, eu amo. Eu acho Flix, a cor, uma obra de. E depois, você, uma pessoa que tem uma vida para estudar o que quiser, resolve estudar lindo. Imagina, Adriana, esse livro. Bom, eu te disse uma vez, né? Se tem um livro de cabeceira, ele é da casa inteira, né? Porque é uma bíblia para mim, mas eu digo assim, não é nem como a minha admiração, claro, também perpassa, obviamente, a minha voz de pesquisadora, de alguém que pesquisa, que vê as relações todas aí com o Bakhtin. Mas antes de mais nada, o meu lugar de fala é de ser humano e apaixonado mesmo. É de quem se encanta, quem se emociona com os teus diálogos, né? Que, bom, não sou só eu, obviamente, sou uma Hellis mortal, mais uma a dizer o óbvio, né? E tu já deve estar, e com certeza já está muito acostumada a toda a reverência, a tua criatividade, aos diálogos, né? Eu tinha piorado a qualidade. Sabe, como eu estou sempre querendo que seja com muito amor o que eu estou fazendo e o melhor que eu puder fazer, né? Então eu nunca me sinto assim. De fato, eu não me sinto uma escritora, não é? Não, eu sou
escrevo, mas eu sou uma pessoa, senão eu não escrevia. Sabe? Se eu Uhum, uhum. não escrevia. E sabe quando tu disse que eu já tinha, obviamente eu sou tua fã, então tento acompanhar, né, de certa forma, os rastros, né, que eu vou percebendo teus por aí, e aí eu já tinha ouvido isso, né, que esse momento, vamos dizer assim, de crise ali no Luna Clara, quando tu chega e para onde eu vou, o que que vai acontecer, porque não se sabe, né, e aí eu fiquei pensando assim, tu vê, foi justo no meio do mundo, né? No meio do mundo do Luna que se deu essa, É, né? sabe o que é Essa crise. verdade, Marisa? Tomara que as pessoas que estejam assistindo a gente tão gentilmente saibam alguma coisa do livro, porque assim, nesse caso é o seguinte, é um encontro de um menino e uma menina muito jovens. Então, existe um romance ali, uma paixão entre os dois, mas é muito difícil tratar paixão e romance entre adolescentes, principalmente na época que o livro foi escrito, né? Então, eu tinha muito cuidado com esse casal. Tanto é que eu adaptei, te mandei por e-mail agora. Eu adaptei para filme, na Clara Polonze, e adaptei para seriado, TV também. E o nome passou a ser Aventura, tanto do seriado quanto o do filme. Hum. Porque isso deve ter a ver com a polifonia de Bakhtin, tá? Aí você me ajuda. Tem, Mas tem. peso meio parecido, assim, alguns são bem coadjuvantes, mas existe um núcleo ali que é muito forte. Então, a Luna Clara, uma menina que espera o seu pai a, desde que nasceu, que ela espera por esse pai que está dando a volta ao mundo para encontrar o amor da vida dele, que é a mãe dela, e parará, mas ela não sabe disso, né? Ela está esperando o pai. E a aventura é o amor, né? Assim, porque eu não posso falar que ela é machista, que ela é boba, que ela é coisinha. Nas adaptações é muito mais claro isso. A aventura é muito poderosa, é uma mulher que espera Hum. pelo pai da sua filha, porque aquela filha quer. Uhum. E o pai também, né? Que atravessou o mundo. Né? E esse mundo que é como se o mundo fosse uma linha, né? Que você sempre andando para frente, você uma hora vai chegar no mesmo lugar. Enfim, então eu acho que podia ser. Porque Aventura é um bom nome para um filme, para uma série, né? Porque o Luna Clara tem isso, assim. Os nomes dos personagens são nomes de sentimentos ou de coisas, né? Enfim, porque eu acho que dá para ver pelo ponto de vista da aventura, e seria um outro livro, mas daria para ver pelo ponto de vista do Doravante também. Um cara, Uhum. e aí se desencontra do seu amor, mas resolve que ele dá a volta ao mundo para encontrá-la. Também é muito poderoso esse personagem, né? É, o, o romance dos adolescentes na época me travava, sabe? É, me tra- e aí eu, em geral, escrevendo livro, escrevendo roteiro, escrevendo o que for, eu tento uma saída assim, uau, como é que eu me saio dessa, né? E eu acho que eu me saí dessa porque a Luna Clara volta, volta para dele, e eles só vão se reencontrar na última página. Então eu não tenho que lidar com esse romance. Porque é muito doido, acho que uma criança, um adolescente, ler sobre o amor do ponto de vista de alguém. O que é o meu ponto de vista sobre o amor para formar um, um leitor, sabe? Eu tenho muito esses cuidados, assim, que eu gostaria muito que tivessem com as minhas filhas, sabe? Quando Uhum. se tinham, elas foram
muito bem cuidadas, muito amadas. E, Adriana, assim, quando eu leio, eu falo eu aqui, mas não sou só eu, obviamente, né? É de uma extrema poesia os diálogos, mesmo nos momentos em que não é propriamente, explicitamente, escrachadamente uma poesia, é de uma emoção, o que tu consegue colocar e transmitir através dos diálogos. Eu choro muito lendo Luna Clara, porque me tocou muito. Não sei, claro, eu estou te dando um feedback assim, mais emocional mesmo, porque talvez por coisas elementos ali que também tocam na minha criança, em coisas que eu também passei, a gente vai obviamente se identificando, né? E me identifico muito com Doravante, né? O que é. Gente, eu não sei quem de vocês que estão aqui, que conhecem, que já leram, se não leram ainda, por favor, leiam, porque é lindo, é fantástico. O que é aquela chuva que chove em cima da cabeça das pessoas. E essa chuva, ela transita, né? Então, ela transita de uma cabeça para outra. E tudo isso diz de contexto, tudo isso diz da vida, né? Então, as metáforas. Bom, não estou nem falando só de recursos propriamente linguísticos, literários, não é isso. É a sensibilidade mesmo, é como conectar, né? Como fazer essa conexão, né? Da sensibilidade com o que dizer, né? Do modo que vai tocar, né? Sim, aí eu acho que tem duas coisas. Eu fui publicitária um tempo antes de ser roteirista. E a publicidade, assim, você tem que comunicar. Você tem que dizer o que é. O sabão em pó, que não sei... Isso. Uhum. E eu acho que isso me foi muito útil para o ato de escrever. Quando eu escrevo, seja lá o que for, eu sempre tenho uma preocupação de comunicar muito bem, deixar claro aquilo, né? E acho que tem uma outra coisa que é o coração que eu boto. Eu fico completamente maluca, eu jogo, assim como eu sou assim. Se não for assim, não vai dar certo. Se eu não tiver tão assim, mas só para brincar mais uma vez com essa coisa que eu acho engraçada, de tu, uma moça pesquisadora, estudar esse livro. Uma história engraçada. Quando a gente estava escrevendo coisa assim, eu já peço para as minhas filhas lerem. No caso, a minha filha mais nova, a Isabel, estava trabalhando nessa adaptação. A Clarice também trabalhou, mas nesse momento era a Isabel que estava trabalhando. E aí a gente estava no momento em que a família do seu erudito, Aventura, e as irmãs Divino, Odisseia, o papagaio Pilhério, no momento que eles conseguem chegar em Desatino do Norte e Doravante não está lá, e aí seu erudito acha que eles têm que seguir, porque ele gosta de andar nas histórias e não sei o quê, mas a Luna Clara não. Aí vê que engraçado. Aí a gente estava tentando pensar numa cena que contasse isso como cinema. Isso tem uma coisa muito doida acontecendo. A gente estava tentando um celular aqui que eu tenho que desligar porque a Siri está achando que eu estou falando com ela. Eu não estou falando com você, Siri. Dá licença. Bom, aí eu sei que a gente estava nesse ponto, e aí a Isabel disse assim, a gente achou que tinha que ter um motivo claro de por que eles resolvem ficar ali naquela cidade esperando. E tem, assim, na literatura tem. Várias vezes é repetida a frase que Doravante e Aventura combinam. A gente se encontra em Desatino do Norte. E por isso eu vou ficar.
mas a gente tinha que criar uma motivação, não me lembro como era direito, e aí a Isabel disse assim, porque, veja só, se ela queria esperar o Doravante, ela podia ficar e a família seguisse, a Erudito seguir viagem, visto que eles não são siameses. E aí eu comecei a rir, eu disse, Isabel, você acabou com o livro agora. O livro realmente não são siameses, por que é que aquela... E aí, eu acho que sempre a gente encontra... Na saída do amor tem alguma saída, eu sempre acho que tem. Então, a vida é família, eles se amam, eles ficam juntos. Eu acho que isso responde, sabe, sei lá, ao talvez. É porque quando é livro, as pessoas são muito generosas, os críticos e os leitores e tal. Quando vai para seriado, televisão, cinema, os críticos são. Assim, tem uma. Tem menos complacência com o artista e com a obra, eles estão ali para fazer o trabalho deles, e quanto mais eles levantarem questões, melhores eles são, né? Mas eu acho que se um crítico literário, Antônio Cândido, meu Deus, que coisa linda que eu encontrei aquele homem uma vez, pegasse o livro, talvez chegasse a essa conclusão de Isabel. Ué, mas eles não são siameses, por que é que eles ficaram todos juntos? Mas aí agora eu tenho uma resposta. E é uma resposta que tem a ver com realismo mágico, que tem a ver com esse livro, que é pelo amor. Eles não parar. Essa família que tinha que ficar junto. Agora, não sei, deu uma cortadinha para mim aqui agora. Voltou. Adriana, assim, são muitas curiosidades, né? Uma hora se torna tão pouco se eu fosse colocar aqui todas as curiosidades que eu teria, coisas que eu teria para dizer e perguntar, mas uma delas, assim, que falou do realismo mágico, de como Luna Clara nasceu, né, e tudo mais. E eu fiquei pensando numa das primeiras coisas, quando foi um professor que me apresentou, um professor muito querido meu, Flávio Lunardi, que me apresentou ao Luna Clara. E aí ele chegou, você conhece o Luna Clara, que eu sempre amei literatura e sobretudo literatura infantil, infanto-juvenil. E aí eu disse, não, eu não conheço. E mania de explicação, sim, já conhecia, então, né? Mas quando ele foi me mostrar o livro, eu me lembro assim, da minha reação, porque ele ficou, não, eu vou te trazer, aí tu olha, eu não quero te influenciar nesse momento, tu lê, aí depois a gente conversa, a gente troca uma ideia. E aí, quando eu fui ver o livro, que era aquele livro grosso de 329 páginas, porque a gente não espera, né, que um livro, não é comum aqui, né, assim, a gente ter um livro que é inicialmente voltado, né, nessa classificação para a criança, para o adolescente, nessa densidade, né? Então, aquilo já me chamou a atenção de cara, né? Só pela densidade que já tinha ali, né? Não, antes de ler, né? São os outros elementos que já vão te dando pistas, né? Do que o que tem ali é coisa interessante, né? E aí eu não desgrudei do livro, acho que eu li em 2 dias só porque eu estava muito envolvida com outras coisas, mas assim, eu engoli o livro, assim, e foi algo que me tocou muito. A questão da quantidade de personagens, né? A infinidade de personagens e essas, que eu chamo as vozes, né? As vozes dessas personagens, uma impressão que eu tive ao te ler, e aí que vem a semelhança com Dostoiévski, com Bakhtin, mas isso aí eu deixo para quem quiser olhar depois os outros vídeos, né? Para a gente aproveitar aqui, que tem aí da Maratona Luna Clara, para quem quiser ver essa questão. Mas, assim, o que me chamou muita atenção é justamente como tu conseguia dar voz à personagem. Sim. Porque existe o elemento da narração, né? O narrador está ali narrando, é muito da tradição literária essa noção de que o autor
conhece tudo, sabe, em profundidade da personagem, né? Então fala mais dela do que propriamente com ela. E contigo, ali nessa posição da autoria, quando eu falo a ti, né, nessa posição, como tu consegue desmembrar a tua voz pessoa da autora e das personagens. É quase como se, a sensação que eu tenho, como se cada personagem tivesse o seu próprio pensamento, independente da autoria. É Sim, como se ele fosse totalmente livre isso. do que a narração possa estabelecer a respeito dele, né? Então, isso é muito bakhtiniano, né? Então, só Uma para trocar um pouquinho. é que, de vez em quando, eu sou chamada para dar oficinas de diálogo para cinema, para audiovisual, né? E aí eu inventei uma oficina, assim, um método, e que se chama A Voz do Personagem. É, porque eu acho que na hora que você cria um personagem, ele tem que ser muito bom. Ou então esquece ele. É Uhum, assim, é, eu me apaixono pelos personagens todos e eu fico querendo que eles. Até porque na outra coisa que eu faço, que é cinema e televisão, aquele personagem vai ser vivido por um ator. E aquele ator vai sair de casa, vai tomar um banho, para ir lá para o Projac, que agora se chama Estúdios Globo, para dar vida àquele personagem. Então, eu tenho que, em respeito àquele ator, e em respeito ao meu leitor, em respeito ao telespectador, em respeito a todo mundo, dar o melhor de mim. Senão, não vale. Né? E é engraçado porque sabe com quem mais eu me identifico nesse livro? Não que eu seja, não. Eu gostaria de ser, mas não sou. É que nem uma amiga minha diz assim, eu queria ser outra, mas eu sou essa, né? Então, eu só tenho essa mesmo para ser. Com quem eu mais me identifico é com o Pelé. Se uhum, puder escolher um personagem para ser, jogar uma brincadeira de eu queria. uhum. E o Pelé Ele era um barato. sério, ele sabe decorar enciclopédias e dicionários. Ele é um, né? Ele é um pesquisador, ele é um curioso, né? É diferente de mim. Mas é o que, sei lá, não sei, porque eu acho um alívio cômico, sabe? Eu acho que é a coisa do. É, ai, poder ficar à vontade e falar bem à vontade com as pessoas, sabe? Assim, e não personagens que a gente tem que se levar. A gente tem esse tipo de. Não é de responsabilidade, esqueci agora a palavra, mas assim, de como honrar o personagem, né? Uhum, Eu procuro honrar os personagens, porque eu acho que tudo que é inventado, então vamos inventar da melhor maneira, né? Ainda mais personagem, que é algo que conversa com pessoa, né? Ou com papagaio, ou com cavalo, ou com, enfim, mas conversa com sentimentos, conversa séria que tem que dessa responsabilidade, eu acho, para poder, uhum. pode, para um personagem ter voz, para um autor ter voz, para um estudioso ter voz e fazer o que tu faz tão bem. E Adriana, assim, ó, sobre as personagens, né? Bom, o Pilhério, o nome já diz, né? Então, tem todas essas sutilezas, né? O nome das personagens que já vão dando pistas pra gente, óbvio, de como essa personagem lida, vê o mundo, sente o mundo, e a gente vai se deliciando em descobrir, né? O próprio Doravante, eu acho de uma bom, todos, né? É difícil falar de um, mas assim, o Doravante é de uma sensibilidade extrema para mim, eu me identifico aí, já que tu falou da tua identificação, eu me identifico muito com o Doravante, quando ele, na etapa da pressa, né, eu fico pensando assim, olha a beleza disso, a complexidade, né, e aí se a gente pensa num livro que é voltado para um público criança, pré-adolescente,
o quão lindo é ofertar algo complexo e denso para a criança, né? Não infantilizando, né, as relações, né? Então, Eu faço isso é... tal também, Maria, com as minhas filhas e com as minhas netas, porque eu acho tão importante, eu acho legal isso que você está falando. É porque, por exemplo, poderia falar de todos eles, mas o Doravante, né? Um sujeito apressado, que é sortudo, que está acostumado a ter sucesso em tudo, até no azar ele tinha sorte, e a gente já vai imaginando essa figura, né? E se identificando, só que aí tem, em algum momento lá, algo acontece, a chuva começa a chover em cima da cabeça dele e toda aquela confiança que ele tinha vai cedendo espaço para dúvidas, né? Sim. E isso é de uma beleza extrema, porque é de uma sensibilidade, é o que mostra que não somos seres rígidos no mundo, né? Que a gente se modifica, que a gente transita, Sim. que temos diferentes vozes que nos habitam Isso dá medo, com certeza deu. Esse cara que tinha tudo, e de repente ele perde a sorte, começa a chover em cima dele, Uhum. ele perde tudo, né? É, é muito bonita a tua leitura desse livro. Não, e Adriana, e não só isso, gente, representar isso graficamente com as palavrinhas todas juntas, É, né? Como é que foi? Isso é uma curiosidade, como é que isso veio? Como é que surgiu isso? é, quando eu inventei isso, e aí as frases dele, as palavras são coladas, né? Eu gosto, eu acho ela bonitinha. Mas aí, quando a gente foi tentar, nessas adaptações para seriado e para filme, para coisa assim, não funciona, né? Ou falado não funciona. As palavras juntas, as palavras Uhum, pré-frase toda, né? É, lido, sim. Mas quando a gente fala, a gente já fala as palavras completamente encadeando uma na outra. Então, uhum, levar atual, ela é só da literatura. E eu acho isso muito bacana também. uhum, Quando você falou da imagem das letrinhas juntas. Eu achei, uhum, porque para mim texto também é arte plástica, sabe? Eu vejo a frase, quando a frase é bonita e é boa e comunica, eu tenho essa visão da imagem da frase, mas que eu acho que não é todo mundo. uhum. Eu tenho porque eu tenho uma paixão pelas palavras tão absurda, assim. Depois eu imito, enfim, de palavras e tal. Mas quando você falou em imagem, eu me lembrei de uma coisa, que esse livro não seria o que é se não fosse o Lolo, o ilustrador, que tão brilhantemente deu cara, deu corpo, deu traço, né, àquela história. E eu não consigo mais pensar em Luna Clara, Paulo Onze, Doravante, né, sem ser com aquela... O Lolo, ele é o autor desse livro, né? Os mapas que ele fez, que era da cabeça dele. Nossa, os mapas. E ele fazia assim, no mapa tinha a casinha do fulano, que era um amigo da gente, de brincadeira. Tão apaixonado e tudo tão... É porque pouco profissional soa uma coisa ruim. O Lolo se apaixonou, o Pascoal se apaixonou, eu me apaixonei. Então, né, foi por isso que aconteceu. Não, e um trabalho com maestria, com certeza, porque a gente não é. A gente lê a imagem junto, né? A imagem dialoga com justamente o que está sendo colocado ali verbalmente, né? O verbal e o visual, né? Essa natureza de a gente ler fazer a leitura de todas essas linguagens, mas num todo de sentido, né? Então a própria capa, né? Ela já é algo extremamente curioso que já vai
também antecipando essas relações, tanto da multiplicidade dos pontos de vista, né? Porque cada personagem, ela tá ali como um ponto de vista no mundo, né? Diverso e que coabita, né? Essas vozes todas, essas personagens. E também essa relação de contraste, que é algo, eu não sei, aí é uma curiosidade que eu tenho também, uma coisa muito marcante no Luna é essa ideia dos opostos, né? Mas opostos que se tocam, né? Opostos que eu digo complementares, vamos dizer assim, os contrastes, né? Então, o Doravante, por exemplo, aquele que fala, é apressado, é impulsivo, com o Equinócio, o cavalo, que era super ponderado, Uhum. né? Uma criatura super tranquila. Então, se cavalo falasse, né? Equinócio diria que é natural para ele ter calma, para ele, né? Então tem muito esses duplos, né? A própria Odisseia, Ah, não. a... Isso, e o por acaso imprevisto, né, com a Divina Odisseia. Mas isso tem muito porque é para gerar um conflito, né? Porque como é que você vai escrever uma história se não tiver conflito? Se o Equinócio, o cavalo, concorda com o Doravante, não tem conflito, né? Então é mais engraçado que eles atravessem o mundo inteirinho tentando se ajustar, tentando, uma coisa bem yin yang, eu não tenho essas coisas, Uhum, tem a ver, né? Eles se completam, né? É a voz da razão, que nem tem voz, porque ele não fala, ele uhum, fala, né? Com a voz do coração, né? Que é o Avante. uhum. E a a Divina Comédia e a Odisseia, né? Então a Divina, o único bebê que riu em vez de chorar quando nasceu, né? Olha isso, né? Então tem passagens assim que são essas passagens todas são muito carregadas de poesia, não só pela forma como é escrita, pelo diálogo, né? Pela essas características todas que a gente vem falando, tuas aqui, que são sabidas, né? Mas justamente por esse componente valorativo mesmo, de buscar na própria vida. É uma busca que a gente vê ali e não é só não é uma reflexão só sobre a vida, é esse exercício de interpretação, né, e de uma valoração que nos conduz para sempre novas possibilidades de ver justamente as relações, né? O diálogo, né? Porque na vida é assim, né? A É, gente se relaciona, é, nós estamos sempre em conflito, né? O diálogo é isso, é essa tensão, né? Como é que a gente lida e como o outro, né? O outro ajuda nessa constituição. Eu acho tão bonito aquela só para, eu já vou te deixar falar, mas eu acho tão bonito aquela parte que a aventura e o Doravante estão juntos em um determinado momento, ela ajuda ele a se dar conta que ele não fala mais as palavras juntas. é. E aí ela vai dizendo, né? Chegar, Fala alguma coisa, tu não tá mais falando as palavras juntas, e ele vai falar, é, não, o que é, que eu falo? Ah, eu te amo, serve. E é, aí ele não falava mais isso, ele, pô, não. Então, isso é extremamente rico, né? É as mudanças que se dão também justamente por essa interação, porque somos escuta também, né? E aí a gente volta lá para o início, como a gente começou a conversar, né? Dessas almas que se tocam, né? E como a gente se permite tocar também pelo outro e por essas relações, né? Então, a grande beleza ver isso no livro. Né? sim, sim, é tão engraçado porque como eu sou obrigada, de alguma forma, sou obrigada, enfim, eu preciso escrever para outros meios, senão no Brasil um escritor não sobrevive do que ganha com livro. Fica muito longe disso, assim. É engraçado porque eu, eu fico sempre buscando a visão do livro e a visão do audiovisual, da imagem. É, e eu estava falando isso, eu ia falar alguma coisa de alguma coisa que você falou.
E só que aí depois você falou tanta coisa linda que eu fiquei perdida, né? Porque a gente tinha falado do doravante do equinócio para Uhum. Tito. Mas às vezes nem é para gerar assim a coisa do diálogo. Eu sou uma pessoa que realmente eu acho vaidade, ego, eu não eu julgo muito quem é ególatra e vaidoso, assim, eu não acho legal, eu não acho bacana. Um pouco é, coisas, adjetivos bons de mim, assim, eu gosto de dizer assim, mas acontece que eu sou burra, sim, mas acontece que eu não sei. Eu gosto de ser assim. Mas indo contra essa minha maré de sempre ver um lado modesto, né? Eu te digo que uma das coisas que me deixou mais emocionada na minha vida foi uma vez que o Paulo José, o ator Paulo José, que também é gaúcho, inclusive, eu sou muito fã desse cara, muito, 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 e há muito tempo, e eu acho ele genial. E um dia eu tive Gente, vê que coisa linda. Eu tive a oportunidade de estar com o Paulo José. E o Paulo José disse para mim assim: sabe o que é que eu mais gosto nos seus diálogos? Bom, só aquilo, ele falar comigo, já era para eu morrer. Né? Gosta dos meus diálogos? Eu queria muito saber, né? O quê? E ele disse: é porque não são perguntas e respostas. São como acontece na vida, assim. Alguém fala uma coisa, outra pessoa fala outra e vai juntando pedaços. Mas um diálogo só de perguntas e respostas, assim, ele dá pouco espaço para o leitor se colocar, né? Fica. Era tudo que eu não queria nesse livro, que ele fosse certinho. E aí eu acho que talvez assim um maior elogio, assim, sei lá, porque de uma pessoa com a experiência que ele tem, né? E eu tenho essa paixão toda por diálogo, né? Sim, e Adriana, isso do. Bom, diálogo de podia ficar. Olha, já falta 7 minutos para terminar, passa muito rápido. Passa rápido. Passa muito rápido. Uma coisa que eu queria te colocar nisso que a gente está falando, dessas memórias, e claro, é o momento que eu estou tendo também para te aproveitar, de certa forma, né? A gente há tempo estava para ter um momento assim e acabou acontecendo, né? Então foi uma coisa que a gente também não esperava, eu acho que nunca, né, Adriana, até a gente comentou isso. Nunca que a gente pensou que de todas as possibilidades de encontro, essa seria a nossa realidade, né? É, E como isso também é significativo, né, nesse momento que a gente está vivendo e tudo mais. Mas uma das lembranças, assim, só para compartilhar um pouquinho das minhas memórias afetivas com o Luna e os meus primeiros contatos contigo, porque esse susto que tu diz que levou do Ziraldo, quando falou contigo sobre o teu trabalho, o reconhecimento e tudo mais, é o susto que eu levei quando tu me deu conversa de algum modo, uhum. né? É o susto que eu tô levando até agora, que eu tô ainda me beliscando se eu tô aqui conversando contigo hoje, né? É, então isso que é uma emoção muito grande, eu já falei, mas assim, ó, eu me lembro as primeiras vezes, quando eu me liguei que Clarice Falcão era a tua filha, que aí eu até lá em 2011, eu acho, 2012, que eu te chamei, fui falar da pesquisa e tudo mais. Eu levei aquele susto primeiro com aquele retorno, né, de não esperar que fosse acontecer. E aí eu me lembro que eu vi uma foto da Clarice, e aí eu falei assim, ó, ó a Luna, por Ah, causa dos olhos verdes, né? Os olhos de vagalume. Aí eu falei sobre isso, né? é, Então, assim, eu não sei se vai dar tempo da gente fechar, mas é um pouco uma amarra com a vida, assim, né? Claro que o autor, ele não, ele está escrevendo, não é o reflexo da realidade, não é assim que a gente deve ler a obra,
mas sempre há algo da vida dessa inspiração de vida que a gente leva para o trabalho. Poderia compartilhar alguma coisa assim que seja da tua inspiração na tua vida, das tuas relações e que tu levou para lá também assim para compartilhar com a gente? Acho que muita gentileza. E uma coisa assim, exatamente a Clarice, esse livro eu escrevi muito inspirada nela, pela história que eu contei, né? Que ela estava devorando os Harry Potter. Eu queria que essa menina lesse um livro sem ser traduzido, né? Ou ela já lia um pouco em inglês também, ela é muito boa em inglês. Enfim, mas também a Clarice, quando a Clarice estava assim no auge, Porta dos Fundos, Clarice muito bombada, não sei o que e tal, alguém pediu um favor, se ela podia postar, eu não me lembro o que era, uma criança que precisava de sangue, eu não me lembro, realmente eu não me lembro. E aí eu liguei para ela e falei, Clarice, posta aí esse negócio, coisa. E aí ela disse, claro, claro. E aí eu disse assim, é só para isso que serve fazer sucesso, né? Porque ela estava passando por uma crise, que ela fazia sucesso, e a gente, quando viajava, chegava no aeroporto, a Clarice ficava querendo se esconder para ninguém ver, para ninguém chegar, porque ela tinha... E aí ficou bem claro isso, assim. É para isso que serve fazer sucesso, é para isso que serve escrever livro, compor música. Eu acho que serve para o outro. Claro que serve para a gente, escrever salva, né? Escrever me salva. Acho que é a Clarice Lispector que diz isso, que escrever salva. Mas o que seria de mim sem escrever? Mas já que eu estou escrevendo, então que sirva para o outro, né? Sirva para alguém. Adriana, nossa, assim, foi lindo esse momento aqui. Passou muito rápido, 3 minutos, meu Deus, é com dor no coração que a gente vai vendo o tempo passar. Ah, E assim, foi amor, foi só amor esse momento aqui. pô, mas Eu quero. desde que eu te conheci, desde que eu li aquela tese e que eu disse, meu Deus, que menina sabida. Ela Imagina, é muita gentileza, né, gente? É uma pessoa, né? É uma pessoa, como diz Pilhério, né? tem Ele fala, pessoa letrada é importante, né? Então, é isso, não tem como não ser clichê nessa hora, dizer que é indescritível, que é maravilhoso e cair no lugar comum, porque é fantástico ter te descoberto e a tua literatura, os teus trabalhos, sou uma grande fã. tentando E lá, não é fácil, né? Mas vamos lá, fazer mais livro, fazer mais filme, mais coisa vamos lá, com certeza. que seja legal, que tenha qualidade, que sirva ao povo, né? E não que seja um desserviço, né? Como estamos aqui, vamos fazer bonitinho, né? Com certeza. Gente, quero agradecer, mil agradecimentos e pelo mundo afora. Vou dar várias voltas ao mundo e não vou ter agradecido tudo. Ah, Então, assim, gente, quero agradecer demais. Adriana, sem palavras, já vai acabar o nosso tempinho. Temos 1 minutinho, então só assim agradecer quem esteve aqui, sim. quem ajudou também a divulgar. Ah, Bom, é um primor, né, Adriana Falcão, mas quem quiser continuar também aqui no Bartinho Artista, acompanhando, tem a Maratona Luna Clara, que a gente obviamente não deu uma ênfase para trazer Bartinho e tudo mais, esse olhar, mas quem tiver curiosidade, quiser também dar uma olhadinha, tem na programação aqui, falar comigo sobre isso. é muito como é que se escreve um livro, Luna Clara e Apolo 11, quando eu terminar de ver a maratona. Ah, imagina, imagina. Vai ser um grande prazer sempre poder dialogar contigo. E, gente, um grande beijo no coração de todos vocês. Foi lindo, lindo. Só podia ser lindo. Contigo só podia ser assim. Quanto carinho, quanto carinho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo grande. Tchau, E tchau, gente. tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.